Olá, irmãos, uma boa noite, graça e paz a todos. Vamos juntos, mais uma vez, com muita alegria, nessa noite, nesse momento, louvar ao Senhor Jesus, aquele que é Rei e Senhor das nossas vidas. Vamos ter um tempo de entrega, de dedicação ao Senhor. Eu creio que todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus, temos isso no nosso coração, né, de exaltar sobre todas as coisas a pessoa de Cristo. Então eu convido você para estar conosco. Eu vou fazer uma leitura de Salmo 148, Salmo 148. Essa primeira leitura do nosso culto, perdão, irmão, Salmo 146, tá? Abra sua Bíblia, Salmo 146. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Então, esse é o Salmo 46, foi lido o verso 8, 9 e 10. Ele tem como tema a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, tá? Então, quero agradecer pela vida de cada um de vocês que estão conosco nesse momento. Peço aos presbíteros que estejam dando as boas-vindas, né, aos irmãos, a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Que a paz do Senhor esteja presente sobre nós. Agradecer pela vida da Rose, o Luiz Walter, a Delma, o presbítero Alberico, a Laura Serra, Laurinha, né, o Valdo, o Vado. Que Deus abençoe todos vocês. Alguns que talvez tenham entrado antes, né? Mas vai a Marlene Roque, Deus te abençoe, Marlene, tá? Todos vocês que estão conosco, então sejam bem-vindos no nome de Jesus. E nós vamos fazer uma oração agora. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, obrigado pela noite, eu te louvo pelas nossas vidas, a minha vida, a do presbítero Johnny e todos os irmãos que estão agora nos assistindo através da transmissão, esse culto de louvor e de adoração ao Senhor, outros que vão chegar durante, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre as famílias, sobre os pais, os filhos. Em especial, eu quero colocar a família Lima, a família que nós oramos pela manhã, teve a perca da matriarca, e a gente quer que a força, a graça, o conforto do Senhor, a consolação do Senhor esteja com essa família, Pai, no nome de Jesus. Sabemos que é uma dor, é uma perda, e só o Senhor pode, nesse momento, trazer todo o alívio, derramar toda a graça sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. E nos conduza em tudo que vamos fazer, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, que bom ter você. Peço que vocês estejam, né, se saudando entre si, com a graça, com a paz do Senhor, com uma boa noite bem calorosa nos corações. Eu vou destacar a leitura da pregação dessa noite, está em Marcos, capítulo 5, versículo 15 até o verso 19. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode
marcar para nós, já marcar na sua Bíblia, Marcos 5, verso 15 até o versículo 19. Nós vamos estar falando hoje sobre o que o Evangelho promove nas nossas vidas, sobre o que o Evangelho promove na sua vida, tá? Então, Marcos, capítulo 5, deixe marcada nesse texto. Nós vamos ter agora um tempo de louvor, 2 hinos de louvor ao Senhor. Se você quiser colocar algum pedido de oração, você coloque. Eu não tenho falado isso, mas se você quiser também, às vezes, né, por estarmos esse tempo distante, se você quiser ouvir um hino, pedir um hino, a gente vai estar buscando cantar, louvar a Deus com esse hino, com um cântico, tá? Então, fiquemos à vontade. Todos vocês que entraram depois da minha saudação, que sejam bem-vindos no nome santo de Jesus. Nós vamos cantar temos 2 hinos para cantar, o 108 e o 164. Vamos primeiro o 164, John? 164. Ou você tinha marcado já? Pode ser? 164, tá, irmãos? 164, nome precioso. Santo nome incomparável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Amém. Jesus, nome maravilhoso, nome bom nos nossos corações. A gente vive as alegrias, as lutas da vida, do dia a dia, e esse hino 108, ele está falando sobre isso, sobre aflição e paz. Em tudo Deus é engrandecido, em tudo Deus é exaltado através das nossas vidas. Mas eu gostaria, após esse hino, a gente vai estar fazendo mais uma oração, tá? Vamos cantar o 108, depois fazemos uma oração, e o nosso texto bíblico vai ser Marcos 5, verso 15 até o verso 19. Vamos louvar o Senhor com esse hino, orar e depois a pregação da palavra de Deus. Paz a mais doce me deres gozar.
com Jesus. O presbítero Johnny vai orar. Você em casa, traga o seu coração agora. Vamos orar juntos. Senhor, nós te damos graças a Deus essa noite. Ó Deus, bendizemos o teu nome, Senhor. Pai, porque o Senhor é bondoso, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Aleluia. é a nossa fortaleza. E assim nós nos entregamos ao Senhor, ó Deus, nessa noite, e bendizemos o teu nome. Ó Deus, apresentamos diante de Ti as nossas causas, ó Deus, as nossas famílias, nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor, pedindo, ó Deus, a Tua misericórdia, pedindo, ó Deus, a Tua intervenção, ó Deus, e o Teu cuidado, que é especial para com as nossas vidas. Assim, ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite, e te damos graças e te bendizemos, ó Deus, sabendo que o Senhor ouve as orações, sabendo que o Senhor, ó Deus, atende o clamor, ó Deus, dos Teus servos. Sim. E assim nós nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, para bendizer, para louvar e para engrandecer o Senhor, reconhecendo, ó Deus, o Teu nome sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, gratos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Vamos agora à mensagem da palavra de Deus, como eu mencionei no início, o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 15 até o verso 19. Marcos 5, versículo 15 até o verso 19. Marcos é o segundo evangelho, Mateus o primeiro, né, do Novo Testamento, o primeiro livro, aí depois vem Marcos. É também o evangelho mais curto, né, são 16 capítulos, Mateus são 28, João 22 e Lucas 24, tá? Então Marcos capítulo 5, verso 15. Os gerazenos rejeitam a Jesus. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se lhe retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Marcos 5, verso 15 até o verso 20. Tinha falado 19, mas desculpa, tem mais um versículo, verso 20, tá? Então, que Deus nos abençoe agora, você, a sua vida. É uma passagem conhecida nossa, a libertação do endemoniado de Gadara. Gadara era uma região que era formada por mais 9 cidades, né? Então era Decápolis, 10 cidades, ficava ao leste do mar da Galileia. Também era uma cidade, era uma região, essa Decápolis, as 10 cidades, de muita diversidade cultural. Havia gregos, havia judeus, havia sírios. Então era uma riqueza cultural por causa dessa miscigenação, por causa dessas culturas ricas e diversas. A gente sabe que o grego era o intelecto, né? Os judeus a religião, e os sírios a guerra, né? A estratégia no combate territorial, quando havia uma guerra de exércitos, né? de povos. Então,
Os sírios eram estrategistas nesse sentido. Nós lemos, começando o versículo 15, mas se você for ao início do capítulo, do verso 1 até o versículo 14, está contando o antes da vida desse homem. Aqui do versículo 15 em diante, até o versículo 20, ele está liberto. Mas a história começa falando que ele tinha uma legião de demônios. Então ele trazia consigo a opressão dos demônios sobre a vida dele, era uma força brutal. Prendia-se ele com grilhões, com algemas, cadeias, e ele despedaçava tudo. Ele estava fora do convívio social, do convívio familiar, do convívio religioso, porque ele morava no cemitério. Era como que uma fera embrutecida, irracional. Esse homem, por causa da força demoníaca que estava nele, ele perdeu a sua identidade. Então ele não agia mais conforme a sua essência, né? A sua identidade própria, o seu eu. Ele era dominado por essa força demoníaca. Até o dia em que Jesus entrou na sua região, na sua cidade. E diz o texto que a autoridade de Jesus era tão marcante que esse endemoniado, quando viu Jesus de longe, já correu e se prostrou diante dele e o adorou. E Jesus tem a autoridade para receber a adoração e para trazer libertação a esse homem. Houve um diálogo, né? Os demônios pediram que Jesus o expulsasse e que eles fossem para uma manada de porcos, e Jesus permitiu. O homem foi liberto e os demônios foram. Era uma região rica na criação de porcos, e aí a legião de demônio foi para essa manada de porcos que ali pastava, ali próximo, e o texto diz que eles caíram despenhadeiro abaixo. Mas a ênfase está na libertação do homem. E eu gostaria de trazer o tema, o que o Evangelho promove, o que o Evangelho nos traz quando nos tornamos novas criaturas. Então, segundo essa narrativa, eu gostaria de trazer pelo menos 3 razões, ou 3 motivos marcantes que o Evangelho traz e efetua nas nossas vidas. O primeiro está no verso 18. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Então, a primeira característica marcante na vida de um convertido é estar com Jesus. É agradável estar com Jesus. Todos que são convertidos podem testemunhar quanto a isso. O antes, como nós vivíamos antes, e depois que ocorreu e que aconteceu a libertação, a conversão de Deus na nossa vida, efetuada pelo seu Filho no poder do seu Espírito Santo. Então, todos nós que somos agora novas criaturas em Cristo, nós podemos saber ou fazer um diferencial do antes e do depois. E uma característica marcante é estar com Jesus. É ter alegria, é ser agradável, a agradabilidade de estar com Jesus. Então você pode ter essa alegria no seu coração e ela ser contagiante e marcante em outras pessoas. Jesus, ele entrou na sua vida, ele trouxe libertação. Aquilo que era um caos, aquilo que era um sofrimento, que era um peso, Jesus quebrou todas as cadeias, todas as algemas, todas as prisões da tirania de Satanás. Eu não sei a influência
que nós trazíamos, mas esse homem trazia uma força brutal de Satanás e dos seus demônios. Cada um de nós éramos rebeldes em relação a Deus, pela nossa natureza caída do pecado original, e também éramos influenciados por Satanás. Alguns aflitos, alguns oprimidos e outros possessos, como no caso desse homem. Mas para todos nós houve libertação na nossa vida, houve libertação no nosso coração. E hoje nós somos livres, e as pessoas que antes nos conheciam, elas podem testemunhar, elas podem dizer, puxa, e é tão bom quando isso ocorre. Houve mudança na vida daquela pessoa, na vida do Antônio, na vida do João, na vida do Pedro, da Maria, enfim, nas nossas vidas, de todos nós que recebemos essa graça, essa dádiva de Deus, de nos tornarmos novas criaturas. Então, o povo saiu para ver, diz o versículo 15, o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então eles estavam testemunhando o que aconteceu com Jesus. O que era louco, o que era insensato, o que era brutal, sujo, maltrapilho, barbudo, ele vivia nu, se feria com pedras, com paus. E agora o texto diz, muito claro, a narrativa bíblica, no versículo 15, ele estava assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Então a vida daquele homem agora transformada trouxe o impacto na vida daqueles que estavam ali, dos moradores, dos vizinhos, daqueles que conheciam o endemoniado, o gadareno. Nós também, pela libertação que Jesus nos trouxe, nós também trouxemos um impacto na vida das pessoas à nossa volta. Isso não implica que eles vão se converter, mas implica que houve um impacto e que agora nós somos uma mensagem. Agora nós trazemos uma mensagem conosco, que Jesus, ele tem poder e ele tem autoridade sobre todas as coisas. Não há mal nenhum que Jesus não possa resolver. O versículo 16, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. Então a experiência toda, a libertação, os demônios indo para a manada de porcos, os fatos ocorridos, os porcos caindo de espinhadeiro abaixo, trouxe um grande prejuízo para os criadores de porcos. O Evangelho de Marcos cita apenas um, mas nos evangelhos sinóticos traz a narrativa que havia mais um, ou pelo menos mais, endemoniados na região de Gadara. Então, por isso, no versículo 17, uma inversão, a gente descobre aqui uma inversão de valores. No versículo 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então, os povos, os criadores de porcos, foram e procuraram Jesus e pediram que ele se retirasse. Então, um dos motivos dos comentaristas bíblicos é para que não houvesse mais prejuízo ali. Então, uma vida para Deus não tem preço, não tem valor, mas para o ser humano há uma etiqueta que marca o valor. Eu não sei que preço o mundo dá para você, e às vezes você sente isso na sua vida. Eu não sou ninguém, eu não tenho uma identidade, eu não tenho um status social, um status religioso, até mesmo no meio da família,
eu sou deixado de lado. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é aquele que olha para você e é aquele que pode trazer toda a graça restauradora para a sua vida, curar todo esse sentimento pesado e ruim que possa estar em você. Então, em primeiro lugar, o Evangelho, ele promove um prazer, uma alegria de estar com Jesus. Em segundo lugar, ele nos dá a oportunidade de anunciar que Jesus é o Senhor. Veja no verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então era tão agradável, é tão agradável estar com Jesus. Aquele homem queria seguir Jesus agora, deixar a sua região, deixar a sua família e agora seguir a Jesus. Só que o plano de Jesus era outro. Aqui nós estamos falando na presença física, na presença geográfica, seguir Jesus geograficamente, na missão que Jesus tinha de levar as boas novas, o Evangelho aos corações. E Decápolis, como eu falei no início, ficando ao leste do Mar da Galileia, uma região formada por 10 cidades. Então, além de Gadara, Jesus fala para que esse gadareno não o seguisse, mas deu uma ordem para que ele fosse e pregasse em Decápolis e falasse tudo o que tinha acontecido. Então, o Evangelho é uma mensagem poderosa de salvação. E esse homem também trazia consigo um testemunho poderoso de libertação das forças demoníacas. Em último lugar, o Evangelho, ele nos promove a ideologia do reino. Qual é a ideologia do reino? Veja no versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. É a obediência. Esse homem, o desejo dele era seguir Jesus, aonde Jesus estivesse, levando a mensagem, a palavra, mas Jesus disse: não, eu tenho uma missão, eu tenho um caminho, uma história a ser trilhada e você tem outra comigo. Mas só que agora você vai levar essa mensagem aos seus familiares, aos seus contemporâneos. E que riqueza essa região iria alcançar. Eu falei no início, além da diversidade cultural que tinha, agora eles estavam tendo a oportunidade de receber o Evangelho de Cristo, as boas novas, através do gadareno, do ex-endemoniado de Gadara. Jesus quer uma obediência nossa, principalmente no anunciar a palavra. Nós somos uma carta viva, um testemunho vivo, e nós também podemos falar as boas novas de salvação. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante, a grande comissão, a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criação, a toda criatura, a todo mundo. Então, eu tenho isso comigo. Uma vez que nós nos convertemos, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio. Eu conheço algumas pessoas que, por algum motivo, eles saíram aqui do nosso país, do Brasil, estão em outros países, e às vezes quando a gente conversa, ele fala da saudade, do desejo de voltar, e agora por constituir uma família, eles não podem mais voltar, e às vezes condições financeiras também. Eu digo: olha, eu sei que tudo isso é muito pesado, mas eu sei que você não está por aí, você não está aí por acaso. Jesus trouxe libertação à sua vida, te transformou em uma nova criatura. E aproveite a oportunidade de você falar de Jesus. Então, são em diversos os lugares. E, necessariamente, são pessoas que não tiveram uma formação
teológica, se não estudaram numa escola teológica, num seminário, num instituto, né? Mas são pessoas que, através da vida delas, elas podem falar de Jesus. O gadareno, ele se tornou um missionário, mas ele não foi ser sabatinado em nenhuma sinagoga, em nenhuma religião da sua época, mas simplesmente Jesus lhe deu a autoridade, a vida e a autoridade para ele ser um missionário. E a primeira mensagem que ele ia levar era o que aconteceu com ele, o que Jesus fez na vida dele. Então, para você que não tem um domínio, uma habilidade muito grande com a Bíblia, diz, se eu tivesse, eu iria evangelizar, eu falaria de Jesus, você tem a sua vida. Se você é uma nova criatura, se você foi transformado por Jesus, você tem a sua vida, e aonde você está é a decápolis de sua vida, é onde você tem que falar de Jesus. Você tem os seus desafios, tem as suas debilidades, assim como eu tenho as minhas também, os meus fracassos, carrego comigo os meus fracassos, as minhas frustrações, tenho todos os motivos e justificativas para não evangelizar, para não ser eficaz, eficiente na evangelização. Mas não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Ele nos dá toda a autoridade e toda a condição para sermos missionários aonde nós estamos. Na família, na sociedade, na cidade, na igreja, aonde você está plantado. É simples assim. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Se você puder agora, curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou pedir o presbítero Johnny para fazer essa oração. Johnny, uma oração de gratidão a Deus e uma oração por corações que estão sendo alcançados ou que vão ser alcançados por meio dessa transmissão, desse culto. Que seja assim no nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez para agradecer o Senhor, para bendizer o Teu nome. Sim, Jesus. Ó Deus, porque o Senhor falou o nosso coração. Glórias a Ti. A palavra do Senhor chegou até as nossas vidas. Aleluia. Ó Deus, e o Senhor usou de pessoas, de recursos, ó Deus, de meios para que a palavra do Senhor chegasse até nós. Ó Deus, e fôssemos libertos e recebêssemos, ó Deus, do Senhor o perdão dos nossos pecados, do Senhor a nossa salvação, a libertação, ó Deus, e temos a segurança da vida eterna, baseado naquilo que o Senhor fez, baseado naquilo que o Senhor é, ó Deus, realizando através do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. Aleluia. E assim, ó Deus, nós nos colocamos Sim, como Jesus. igreja diante do Senhor, Sim. pedindo a Deus a tua misericórdia sobre todos os que ouvem essa mensagem, no nome de todos Jesus. aqueles que ouvem a palavra do Senhor que é anunciada, Sim. para que os olhos sejam abertos, ó Deus, os ouvidos percebam, ó Deus, a riqueza da tua palavra, ó Deus, e esses corações possam ser convertidos, ó Deus, ao Senhor. Assim nós colocamos diante de Ti essas vidas, pedindo, Senhor, a salvação, pedindo, ó Deus, a libertação, ó Deus, de todos os males, Senhor, que os cercam. Pai, em nome de Jesus, concede, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, o Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Deus, por esses que hão de ouvir e por esses, ó Deus, que vão atender a esse chamado de arrependimento da Tua palavra. Aleluia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou cantar mais um cântico, vou pedir o Johnny o violão. Eu creio que tem a ver com a nossa mensagem, falando de alegria, né, de prazer, né, de levar Jesus, satisfação, de levar Jesus aos povos. Então, a alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem
já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa troca e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa troca e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa troca e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.